pessoal, tudo bem? Vocês estão no Português com Daniele, eu sou a Daniele. Eu resolvi gravar esse vídeo assim, num cenário um pouco diferente, porque eu acho que a dinâmica, né, vai ficar melhor, o aprendizado vai ficar melhor. Tô aqui tomando meu cafezinho. Vou gravar esse vídeo aqui pela manhã, aqui em casa. Então, hoje é uma segunda-feira, então vocês podem ouvir barulho de cachorro latindo. Aqui em casa não tem cachorro, mas o cachorro do vizinho. Então vocês podem ouvir barulho de cachorro latindo. Vocês podem ouvir também pessoas falando alto, bebê chorando, passarinho, um pouquinho de cada coisa. Se vocês ouvirem, ignorem e prestem atenção aqui na aula. Agora, de fato, vamos começar a nossa aula. Como eu disse, eu sou a Daniele, né? Tô me apresentando assim, com a carinha, primeira vez aqui pra vocês. Se vocês gostarem do vídeo que a gente vai fazer hoje, vocês já se inscrevem aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho de notificações para você não perder nada. Compartilha o vídeo também com outras pessoas que talvez possam estar precisando também desse conteúdo, tá? Hoje nós vamos falar um pouco das formas nominais do verbo, tá? Então a gente vai falar especificamente do infinitivo, tá? Que é essa forma nominal aqui. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, né, sobre as formas nominais do verbo no infinitivo é que ele tem uma estrutura própria, né? Então, toda vez que o verbo estiver no infinitivo, ele vai ter essa estrutura. Qual é a estrutura do verbo no infinitivo? Nós temos um radical, tá bom? A palavra ela tem um radical, ela tem uma vogal temática e tem uma desinência R. Todo verbo no infinitivo termina com R. Tem a desinência R, que é a desinência que marca que o verbo está no infinitivo, né? Que diz ali, expressa que o verbo está no infinitivo. E aí, como vocês podem ver, nós temos aqui o verbo cantar. Ó, esse verbo aqui, o verbo cantar, que está no infinitivo. É importante a gente saber também que essa vogal temática, ela separa os verbos em conjugações. E aí você vai ver aqui, ó. Terminado com AR, um verbo de primeira conjugação. Terminado com ER, o verbo de segunda conjugação. E terminado com IR, é um verbo de terceira conjugação. Todos esses verbos estão no infinitivo, a diferença entre eles é a conjugação desses verbos, tá bom? É importante você anotar aí no seu caderno, grifar no seu caderno, tá? O seguinte, os verbos, nas suas formas, então nós temos que as formas nominais do verbo, que são 3, infinitivo, gerúndio e particípio. No geral, então, pessoal, recapitulando, as formas nominais do verbo são 3, gerúndio, particípio e infinitivo, que é a forma que nós estamos falando hoje. Essas formas, elas não expressam modo e tempo, tá bom? Então é importante que você saiba disso. Essas formas, elas não sofrem algumas flexões que são de modo e tempo. E uma particularidade do infinitivo, né, que a gente está tratando hoje, é o seguinte: o infinitivo ele pode ser pessoal e impessoal. É o caso do infinitivo pessoal, mas não é assunto para essa aula de hoje. É um assunto mais complexo, maior, mais extenso, e não é assunto dessa aula de hoje, tá? Então, anota aí. Bom, agora vamos ver por que esse verbo ele é chamado, né, de verbo de forma nominal do verbo. Vamos entender isso daqui. Bom, em alguns casos, o infinitivo, mesmo ele sendo um verbo, né, a gente sabe qual é a atribuição do verbo na língua portuguesa, né? É aquela palavra que dá a noção, que exprime a ideia de ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. Esse daí é a ideia do verbo, é o que o verbo faz propriamente dito. Só que o verbo na forma nominal, ele pode substituir uma palavra de base nominal. Então, um substantivo, um adjetivo, um advérbio, tá bom? Quando o verbo ele substitui uma palavra de base nominal, nós chamamos de derivação imprópria, tá? Então, quando o verbo no substantivo, o verbo no infinitivo substitui uma palavra de base nominal, nós damos o nome desse processo de derivação imprópria. E é o que a gente vai ver aqui, que ocorre aqui, acontece bem aqui, ó, o avião passando.
ocorre que, ó, nós temos aqui o verbo no infinitivo, ó, com a terminação AR. Então, na primeira conjugação, ó, verbo amar. E nós temos aqui o verbo também sofrer com a terminação AR de segunda conjugação. Então, essa oração é como se ela estivesse sendo formada aqui por 3 verbos, né? Porque nós temos um verbo no infinitivo de primeira conjugação, o verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular e o verbo sofrer no infinitivo também de segunda conjugação. Só que não, gente, porque o amar, nesse caso aqui, é o sujeito da oração, tá? O amar é o sujeito da oração. E o sofrer é o predicativo do sujeito, tá? Então, nós temos aqui o amar como sujeito, o predicativo do sujeito e um verbo aqui, ó, verbo de ligação, aqui no meio que tá ligando o sujeito à sua característica, né? Que é o sofrer. Então, pessoal, tanto aqui, tanto o amar como o sofrer, não são, aqui nesse caso, verbos. Eles são considerados aqui como sujeito e predicativo do sujeito, né? Então, eles estão nessa frase colocados como uma das palavras base nominal, né? Por isso que eles são formas nominais. Eles podem substituir palavras de base nominal numa oração. A esse processo nós chamamos de derivação imprópria. Tá bom? É por isso que o infinitivo é uma forma nominal do verbo, porque ele pode substituir palavras de base nominal, como vocês viram aqui propriamente no exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos que eu for postando por aqui. É claro que eu vou postar também as outras 2 formas nominais do verbo, tá bom? Ó, um beijão e até o próximo vídeo. Gravarmos assim, né, com o quadro. Por quê? Porque eu acho que está no infinitivo